A sua infância explica muita coisa sobre a forma que você se relaciona na vida adulta, sobre a forma que você entende que é amor e sobre os parceiros amorosos que você escolhe. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Como que a sua infância está influenciando a sua vida agora, no presente. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e nesse canal eu falo das coisas da vida de uma maneira mais simplista e descomplicada. Caso você queira me seguir por outros canais, eu vou deixar eles aqui na descrição e eu não posso deixar de te pedir para seguir, comentar e compartilhar. Então vamos começar. Primeira coisa, o tipo de apego que você desenvolve. Se ele vai ser seguro, se ele vai ser evitativo, ou se ele vai ser ansioso. O que a gente chama de seguro é o apego normal. É os seus pais que cuidaram de você com uma medida legal, souberam te acolher, te explicaram as coisas da vida e, óbvio, esse é o tipo mais raro mesmo, porque eu quero te lembrar que os nossos pais, no fim das contas, eles tentam fazer um pouco melhor do que fizeram com eles. Então, se o que eles tentam fazer você considera como ruim, imagina o que não fizeram com eles. Então, primeiro é esse apego que a gente tem, que chama de seguro, que é um apego mais tranquilo, mais, assim, de boa. Aí, se você tem o apego ansioso, você vem de uma casa que era muito inconsistente. Tinha dia bom, tinha dia ruim. Você não sabia se ia ser um dia de paz, se ia ser um dia que não ia, se sua família ia te acolher por um problema ou se você seria julgado e iam brigar com você. Então, você entende que as relações elas têm sempre uma ansiedade. Você está sempre esperando alguma coisa errada, alguma coisa ruim. E o evitativo é quando a pessoa cresceu numa família muito fria. Então, tudo muito papum. Ah, você está sofrendo, a vida é assim mesmo, vambora. Ah, depressão não existe. Ah, a vida é muito prática. A falta de acolhimento deixa essa pessoa prática demais. Então, ela tem dificuldade de passar por vulnerabilidades e por isso ela fica evitativa, não pode chegar muito perto. Então, a primeira coisa que vai definir isso é devido à sua infância. Que tipo de apego foi desenvolvido no seu primeiro momento? Se ele é seguro, se ele é evitativo ou se ele é ansioso. Segunda coisa, o modelo de relacionamento que você assistiu da sua mãe e do seu pai. Quando eu falo que mãe e pai, eu estou falando das pessoas que cumpriram essa função, porque eu já expliquei para vocês em outros vídeos do canal que ser mãe e ser pai é uma função. Não à toa você pode adotar um filho e ele ser seu filho porque você cumpre a função materna. Então pode ser seu avô, pode ser sua avó, pode ser um tio, uma tia. Quem aí te criou? Você viu um modelo de relacionamento. Se você vê um relacionamento legal, tem grandes chances de você entender o que é um bom relacionamento e ir atrás disso. Então, um relacionamento que tinha respeito, um relacionamento que tinha conversa. Mas se você cresceu numa casa com um relacionamento ruim, você vai internalizar que isso é normal. Se você cresceu numa casa que a sua família fazia tratamento de silêncio, você vai crescer acreditando que isso é normal. Inclusive é o que você vai reproduzir. Se você vem de uma casa que aconteciam episódios de violência, em alguma medida você entende isso como normal. E é muito comum que você caia em relações desse tipo. Ou que você seja a pessoa que violenta, ou que você seja a pessoa que é violentada. Eu estou falando aqui no sentido de brigas, de às vezes agressões físicas, de muito desrespeito. Então, a forma que você assistiu as relações serem construídas à sua volta é a forma que você vai levar o que você entende de um relacionamento. Porque tem pessoas que, por exemplo, viveram em casas muito caóticas, com muitas brigas e muitos problemas. E elas dizem que elas não querem uma relação assim, mas elas são puxadas para aquilo. Elas são atraídas por aquilo, porque inconscientemente já existe esse padrão. As relações já funcionam dessa forma e é a referência que ela tem. E a gente sempre busca nas relações as referências que temos. Terceiro ponto, as suas emoções elas eram validadas ou elas eram reprimidas? Isso é muito parecido com a questão que eu falei primeiro do apego, mas o que eu quero que você entenda? Se você é uma pessoa que as suas emoções eram validadas, você se sente mais confortável em ser vulnerável, em poder se abrir, em poder falar de como se sente, em chamar para um diálogo, em ter uma conversa, conseguir ouvir e nem sempre ter uma conversa para ficar ouvindo e já se defendendo. Mas se você vem numa casa onde os seus sentimentos eram desvalorizados ou eles eram tratados com deboche, que é esse exemplo que eu tinha dado aqui da depressão, você vai ter enorme dificuldade em se vulnerabilizar, porque você vai estar sempre com medo de, e se eu contar isso essa pessoa debochar? E se eu falar disso e essa pessoa diminuir? E se eu falar disso e essa pessoa ainda piorar os meus sentimentos por conta da forma que ela está reagindo a isso? Então, dependendo da forma que você foi acolhido na sua infância em relação aos seus sentimentos,
ou você vai terminar sendo uma pessoa que se sente confortável em ser vulnerável. E não tem como. Para você estar num relacionamento, precisa haver uma vulnerabilidade. Você precisa topar estar disponível. Você precisa abrir o seu coração. Porque quando você não faz isso, você deixa a outra pessoa no escuro. Ela não sabe onde ela está pisando, ela não entende direito o que está acontecendo, ela pisa em ovos o tempo todo porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, a vulnerabilidade ela é fundamental para uma relação saudável, para uma relação legal, para uma relação que vai construir por anos, porque, em tese, você entra em um relacionamento para ele até o fim da vida, né? Você não entra com data ali para acabar. Então, pensando nisso, uma das influências que vai ter de maneira muito forte é se você não teve acolhimento, você não vai topar abrir as portas do seu coração, porque você acredita que pode se repetir aquela sensação que você teve na infância, quando você estava muito triste, sofrendo e ninguém te acolheu, muito mais debuxou. Por último, mas não menos importante, o quanto você se sentia amada. Porque quando a gente é criança, se a gente é uma criança que é acolhida, se a gente é uma criança valorizada pelo que é, se a gente é uma criança que é incentivada, vai, você consegue, você é bonita, você é inteligente, você é muito boa no que você faz, isso faz você entender que, nossa, o que eu sou é valorizado. Então, o que eu sou, se eu for o que, né, a pessoa que eu sou, eu vou ser amada por isso. Eu não preciso tentar ser outra pessoa, eu não preciso me diminuir, eu não preciso ficar buscando outras formas de ser para aí eu ser amada e valorizada. Não. Na minha infância, o que eu era recebia grande incentivo. Isso me empurrava para frente. Se você deu sorte dessas famílias que não ficavam te comparando com o primo que tirava a nota 10 e diminuía, lá, seu primo consegue, você não consegue. Se você não viveu esse tipo de coisa, você vai entender que, nossa, o que eu sou tem valor. Eu não preciso me modificar. A minha identidade é amada. Agora, se você deu a má sorte de cair nessas casas que o seu valor e o amor para você só vinha em detrimento de eu só te amo se você me obedece, eu só te amo se você tira as melhores notas, eu só te amo se você faz tudo o que eu quero, eu só te amo se você não me dá trabalho nenhum. Se essa criança ela é pegada e contida dessa maneira, ela vai entender que para eu receber amor, para eu merecer amor, eu tenho que ser exatamente isso aqui que essa pessoa quer. Essa pessoa não quer que eu seja eu, ela não quer a minha identidade, ela quer que eu seja o que ela acredita que é o melhor, o que ela espera que eu seja. Então, na vida adulta, o que você vai fazer é sempre mudar a sua identidade e buscar relações das quais você vai entrar numa posição de passividade, porque o seu entendimento é: se eu for exatamente o que essa pessoa quer e se eu não der trabalho nenhum, aí ela vai me amar, aí ela vai me querer. Só que isso, óbvio, já expliquei para vocês também em outros vídeos, que é um problemão. Porque o que a gente quer amar numa pessoa é a identidade que ela tem. E a primeiro momento, quando você chega sendo essa pessoa que o outro quer, ou no segundo momento, atende, mas com o tempo desanima, porque para a gente desejar alguma coisa tem que faltar alguma coisa. E se você é a pessoa que quer ser muito amada e entende que você precisa atender todas as demandas e ser o que a outra pessoa quer, nunca falta nada, porque você está sempre buscando atender. Então, a forma que o seu apego foi desenvolvido, a forma que você foi acolhida, a forma que valorizaram a sua identidade, a forma que você assistiu às relações à sua volta, isso vai ter um peso imenso em como você vai se relacionar na vida adulta. Agora a gente tem que ter um cuidado aqui, porque muita gente cai no discurso comumente de ai, mas olha o que os meus pais fizeram comigo, por isso eu sou assim, não, não, não. Ok, isso tem um peso. Mas eu vou finalizar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta: o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? E nesse vídeo de hoje a gente fica por aqui.